Bom dia, irmãos da ala Vicente Pires. Nós estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sou César Felipe de Araújo Quirino. Eu irei estar dirigindo essa reunião e essa reunião está sendo presidida pelo Bispo Orlando de Souza, o Bispo da ala Vicente Pires. Esse é mais um devocional virtual, online, né? Onde podemos nos fortalecer espiritualmente, poder falar palavras que o Salvador ele espera que nós possamos ajudar uns aos outros aqui nessa terra. Nesse devocional nós teremos como primeira oração pela irmã Fabiola Costa Pimentel de Figueiredo. A primeira oradora será a irmã Natália. A segunda oradora é a irmã Aline Kelly Dayana Santos Tenório. Como terceiro orador eu falarei aos irmãos César Felipe de Araújo Quirino. E como última oração, irmão Davi Miguel Garcia Mourão. Então vamos à primeira oração com a irmã Fabiola. Querido e amado Pai Celestial, agradecemos, Senhor, por esse dia. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de viver o Seu Evangelho. Agradecemos, Senhor, por essa reunião. Pedimos, Pai, que o Senhor possa nos abençoar e nos proteger. Que nós possamos sentir o Seu Espírito, possamos ter um dia tranquilo, que possamos reverenciar e guardar o domingo. Pedimos, Senhor, que nos abençoe sempre. Muito obrigada, Senhor, por nos proteger e nos guardar durante essa pandemia. Abençoe nossos dias, que nós possamos sempre fazer as coisas de acordo com a Sua vontade. Perdoe as nossas faltas e nos ajude a sermos pessoas melhores. Em nome de Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, o tema que foi me passado foi bem-estar. E a primeira coisa que eu penso quando fala bem-estar é no meu bem-estar, né? Porque não tem como a gente pensar no bem-estar do próximo se a gente tá mal, né? A gente tem que se cuidar primeiro para depois poder cuidar do próximo, né? E quando nós somos dependentes, né, quando nós não somos autossuficientes, nós dependemos de quem? Dos nossos pais, né? Os nossos pais, eles têm um dever, né, de cuidar do nosso bem-estar, tanto material quanto espiritual, né? E eles devem educar os filhos, né, para eles poderem se tornarem autossuficientes, né, à medida que eles forem, né, se amadurecendo, crescendo, e aí um dia arranjar um emprego e assim cuidar da sua família, né? E como você pode se tornar autossuficiente, né? Primeiro, aproveitando as oportunidades de desenvolvimento educacional. 2, praticando princípios sólidos de nutrição e higiene. 3, preparando-se para conseguir um bom emprego. 4, armazenando alimentos e roupas dentro dos limites permitidos por lei. 5, administrando os recursos com sabedoria, inclusive por meio do pagamento do dízimo e ofertas e evitando dívidas. E 6, desenvolvendo sua força espiritual, emocional e social, né? E eu gosto muito de uma parte que fala aqui, né, que você deve arranjar um emprego, né? Porque não tem como você se tornar autossuficiente sem um emprego, né? Sua renda mensal que vai fazer você se sustentar, né? E eu gosto muito de escritura, de uma escritora que está bem aqui em Doutrina e Convênios, 42:42, que fala assim: não serás ocioso, porque o ocioso não comerá o pão, nem usará as vestes do trabalhador, né? Mas, se caso você estiver incapacitado de trabalhar, né, os membros da igreja, eles vão te ajudar, né? Eu lembro que quando a pandemia começou, alguns irmãos da igreja vieram perguntar para mim, e até mesmo para minha mãe, né, se estão precisando de ajuda. E eu me sinto eternamente grata, né, por ter pessoas assim na igreja que sempre está à disposição para ajudar os membros, né. E é isso, eu me sinto eternamente grata. E outra coisa assim que eu também admiro muito na igreja é que os membros da igreja não se preocupam somente com as pessoas de dentro do evangelho, né. Elas também se preocupam com o bem-estar dos outros, né, afora. E eu vou citar aqui um programa muito legal aqui da igreja que se chama Mãos que Ajuda, que eu não tive muito contato, mas eu tenho uma admiração enorme, que eu acho que esse ano, se eu não me engano, deve estar completando 85 anos que esse programa está em pé, ajudando várias pessoas, né? E eu vejo muito esse programa
como Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo, ele não se preocupava, né, somente com as pessoas que acreditavam nele, né? Ele ajudava também pessoas de outras religiões, até ateias, pessoas que estavam passando por necessidade. Jesus Cristo queria ajudar, né? E eu vejo muitas pessoas da igreja como Jesus Cristo, né? E se todos os dias, né, nós pensarmos assim como Jesus Cristo, né, procurar mudar um pouquinho, né, ser um pouco mais semelhante, o mundo vai mudar, né, porque o mundo tá um caos, né, ultimamente. E se a gente pensar um pouquinho mais em Jesus Cristo, tentar ser um pouquinho mais igual a Ele, o mundo vai mudar, né, e já tá mudando, né, esse projeto, ele já ajudou muitas pessoas, né, muitas instituições, né, muitas pessoas que estavam passando por dificuldades. E é esse meu discurso que eu deixo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia. O tema do meu discurso é receber um testemunho de luz e verdade do Elder Stoff, né? E eu confesso que quando eu recebi esse tema, eu pensei, poxa vida, acho que não é um tema que eu vou dominar, né? Não é um tema para membro novo, né? Vai falar sobre membro novo, sobre conhecer o evangelho e coisa e tal, e eu já sou um membro mais antigo, né? Já tenho 15 anos de membro, então erroneamente eu pensei dessa forma. E interessante que quando eu comecei a estudar o discurso, né, eu vi que o discurso era para mim. Mesmo tendo 15 anos de membro, o discurso é para mim, né? O discurso não é só para membro novo. O discurso é especialmente para todas as pessoas que estão precisando de um pouco mais de luz, né? E o Elder Stoff começa falando da tecnologia, né? Que como ela tem avançado, como ela tem mudado a visão que a gente tem do mundo, né? E ele começa falando também que quando ele era piloto, ele gostava muito de olhar o céu e a imensidão, né? De tudo que tinha lá. E ele disse que antigamente se pensava que tinha apenas uma galáxia, né? Até a tecnologia ter avançado, ter feito outros, terem sido criados telescópios, né, avançados, inclusive que dava para mandar para fora da Terra, né? E descobrir que existem várias outras galáxias. E aí ele diz assim, no momento do discurso, todas essas galáxias, elas sempre estiveram lá. Todas essas descobertas, elas sempre estiveram lá. O que mudou foi a percepção das coisas. O que mudou foi a tecnologia que deu a oportunidade da gente descobrir mais coisas, né? E aí ele compara isso ao Evangelho, né? Que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre, né? O que muda é a nossa percepção, né? E ele fala tanto para membro novo quanto para membro que não é novo. Não gosto de falar isso de membro antigo, não, né? E ele diz que imagine pensar no mundo, imagine ter a oportunidade de voltar no passado, né, e encontrar alguém que tenha vivido há 100 anos atrás, vamos supor, né, e dizer para ele, ó, daqui a 100 anos vai ter celular, você vai conseguir falar com a pessoa em outro lugar do mundo, né, por ligação, por vídeo, você vai conseguir ver a pessoa, né, você vai conseguir postar um vídeo e todas as pessoas no mundo vão ter acesso, vão poder ver, né, deve ser assustador, né, porque eu confesso para vocês, né, não façam as contas da idade, mas eu vim de uma época onde o celular não era, existia celular, mas não era uma coisa comum, né, não era, muito pouco da população tinha acesso, né, e eu mesma, eu lembro que eu só vim pegar no celular aos 17 anos de idade, mas mesmo assim ainda não era um celular como é hoje, né, era só fazer ligação e receber, não tinha toda essa tecnologia de ver as pessoas, né, de poder falar com a pessoa do outro lado do mundo, não, de se sentir tão próximo, não tinha, né, então mesmo assim ainda é assustador olhar para trás, né, para uns 30 anos atrás, 20, 30 anos atrás, e pensar que as coisas não eram do jeito que são hoje, né. E ele começa a falar de como isso, a gente pode comparar isso ao Evangelho, né, a conhecer o Evangelho, ao conhecimento do Evangelho. E ele dá 4 passos, né, para que você possa conhecer o Evangelho, entesourar ele em sua vida, em nossas vidas, para que a gente possa
aumentar nossa luz, né? E ele diz que primeiro a gente deve examinar a palavra de Deus, né? Significa não só ler as escrituras, mas ler, ponderar, estudar as palavras dos profetas antigos e modernos, e para poder aprender, né? Porque o conhecimento é o primeiro passo de todas as coisas, né? Como diz a escritura, conheceis a verdade e ela vos libertará, né? Então, primeira coisa é o conhecimento. Segundo, você deve refletir, ponderar, esforçar-se determinadamente para acreditar e ser grato pelo quanto o Senhor tem sido misericordioso com seus filhos, desde a época de Adão até agora, né? Colocando videntes, profetas e reveladores. Imagine uma terra, né, um mundo onde não tem um profeta, né, onde você não seja guiado por nada, onde nós não somos guiados por nada, por ninguém, né? Então, deve ser muito triste, né? E eu confesso que o fato de saber, ter essa certeza que o profeta Nelson é um profeta de Deus, é uma coisa que me deixa meu coração muito mais tranquila. Eu amo o profeta, amo todas as coisas que ele fala, adoro as conferências, em especial nesses últimos anos, né, que me ajudou a me aproximar mais do Pai Celestial, né, e a tentar pôr em prática mais em minha vida as palavras do profeta. Terceiro, você deve pedir a seu Pai Celestial, em nome de seu Filho Jesus Cristo, que manifeste a veracidade da Igreja de Jesus Cristo Santos dos últimos dias para você. Peça com coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir, né? Você procura conhecer o Pai Celestial e você pede, né? É isso que os missionários eles ensinam quando eles conhecem um membro novo, né? Um pesquisador, um investigador, não sei como é que chama hoje, mas eu lembro que quando eu era pesquisadora, eles sempre batiam na tecla de ler as escrituras, marcou uma escritura no livro de Mórmon, um capítulo, ler, fazer uma oração, ponderar, fazer uma oração e perguntar a Deus se aquilo era verdade, né? E é engraçado que a gente às vezes tem medo de fazer uma coisa tão simples, né? E eu lembro que depois de ter enrolado algumas vezes, né, eu resolvi pôr a prova e fazer. E aí foi quando eu recebi o meu testemunho, quando eu recebi a minha resposta, na realidade, né? Que o testemunho da gente, a gente vem recebendo gradualmente. E quarto, se alguém quiser fazer a vontade de Deus pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Então, põe a doutrina do Evangelho e os ensinamentos da igreja à prova em sua própria vida. Esse, para mim, é o mais importante, né? Além de você, porque procurar, a gente procura, né? A gente sempre, quantas e quantas pessoas a gente já conheceu que teve o testemunho do Evangelho, né? E não pôs em prática na sua vida e acabou se afastando, né? Então, não é só procurar ter o testemunho, ter a resposta, né, de que o Evangelho é verdadeiro, mas pôr em prática em nossas vidas, né? E esse para mim é o mais importante, é pôr o Evangelho em prática em nossas vidas. E por que esse discurso, eu falei que esse discurso era para mim? Porque eu tenho 15 anos de membro, né, e o Evangelho ele nunca fez tanto sentido, com tanta força na minha vida como ele faz agora, né? É interessante que um dia uns dias atrás eu estava bem triste, né? Umas semanas atrás, eu estava no parque com as crianças, era num domingo, e eu estava bem desanimada, porque todo mundo ele é propício a isso, né? Ainda mais nessa época de pandemia, né? Onde está todo mundo longe um do outro, sem poder se ver, esse contato físico, essa amizade, ela faz muita falta, né? Eu acredito que todo mundo concorda comigo. E eu lembro que eu estava triste, esperando as crianças brincarem, e aí eu fiz uma oração, né? Depois de chorar bastante, ouvi um discurso. E aí eu ouvi da última conferência da Sessão das Mulheres, ouvi dois. A primeira discursante, que eu não lembro agora quem é, e o segundo foi o último discurso, que foi do profeta Nelson. E aí aquele discurso ele fez toda uma diferença na minha vida. E aí eu cheguei em casa e disse para os meninos, a gente começou a ler as escrituras, depois que a gente leu, a gente vai se esforçar. Se a gente já se esforçava, a gente vai se esforçar muito mais, porque eu sinto que o nosso esforço ainda não é o suficiente. Então a gente vai se esforçar muito mais para viver o Evangelho, para fazer a nossa parte, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer a dele, né? E eu amo
Doutrina e Convênios, eu não me recordo agora qual, mas tem uma escritura, né, uma passagem de Doutrina e Convênios que fala que eu, Senhor, estou obrigado a fazer isso eu, Senhor, estou obrigado quando fazes o que eu peço, mas quando não faz, não tendes promessa alguma. É mais ou menos isso, né? Então, quando a gente faz a nossa parte, né, o Senhor é obrigado a fazer a dele. Mas quando a gente não faz, a gente não pode exigir nada, não pode exigir promessa alguma, né? Se vier algo, é lucro, porque se você não está fazendo a sua parte, não tem o porquê você obrigar, né? Você exigir do Senhor que ele faça a dele. E eu lembro que nessa noite, nesse dia, eu coloquei um discurso, né, para ouvir interessante que foi do Adolf Stoff. Eu amo os discursos dele, e Não Te Esqueças de Mim, é meu discurso de cabeceira. Já ouvi esse discurso milhões de vezes, sempre quando eu estou triste eu procuro escutar ele, né, e ele fala que Deus, ele não esquece dos seus filhos. Então Deus, ele não esquece de ninguém, né? Por isso que o evangelho, ele está sendo pregado por todo mundo, né? E não tem ninguém que tenha mais luz do que o outro. Não, o evangelho, ele não é um evangelho de críticas, ele não é um evangelho de perseguição, ele é um evangelho de amor, né? E todo mundo está recebendo sua luz gradualmente. Eu, com 15 anos de membro da igreja, ainda continuo recebendo a minha luz, né? Às vezes a gente pode se enganar achando que a gente já recebeu a luz necessária, a luz suficiente, mas ninguém nunca recebe a luz suficiente. A gente recebe de acordo com o que a gente necessita no momento, né? E mesmo as coisas não estando do jeito que eu gostaria que estivesse, né? Mas eu consigo hoje perceber que eu sou diferente, né? Eu consigo lidar com algumas situações como não conseguia antigamente, né? Tudo isso porque eu resolvi fazer a minha parte e pôr em prática tudo que o Pai Celestial me pediu para que eu fizesse, né? Então, é isso que eu quero falar para vocês, né? Que às vezes a gente pode achar que o evangelho, ele é muito difícil de ser vivido, né? Às vezes a gente pode achar que a gente já tem luz suficiente, que a gente já aprendeu o suficiente. Ninguém nunca aprendeu o suficiente e nem sabe de tudo. Pelo contrário, a gente está sempre aprendendo alguma coisa. E que a gente também às vezes pode achar que a gente conhece uma pessoa e pensa, nossa, mas fulano é tão forte, fulano sabe tanto do evangelho, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano nunca vai esmorecer. Mas as dificuldades, ela vem para todos. A diferença das dificuldades, de enfrentar as dificuldades, a diferença é como enfrentamos as dificuldades, é a forma como enfrentamos, como usamos o evangelho, o nosso conhecimento do evangelho para enfrentar as dificuldades, né? Então, esse discurso não fala, ele basicamente não fala para membro novo só. A maior parte do discurso é falando para que a gente possa sempre ter essa chama de membro novo, né? Para que a gente possa sempre procurar viver o evangelho, né? Mesmo com todas as dificuldades, mesmo que você ache que a sua vida não está de acordo com o que você gostaria, mas os planos de Deus são diferentes dos nossos, né? E o evangelho, ele é um evangelho de amor. Então eu quero prestar meu testemunho de que eu sei que este é o evangelho de Jesus Cristo. Sou imensamente grata por conhecer ele, por pôr em prática na minha vida, por ensinar os meus filhos, por todas as coisas que aprendemos, todas as dificuldades que passamos e enfrentamos. Mesmo assim, nós estamos sempre tentando melhorar e nos aperfeiçoar. E uma dica que eu gostaria de dar, né, como mãe de 6, né, com todas as dificuldades, que é estudar o evangelho, que vocês nunca desistam de estudar o evangelho no seu lar. Que vocês nunca desistam de fazer a sua parte, mesmo que as coisas não estejam de acordo com a sua vontade. Lembrando, novamente, que a nossa vontade não é igual à do Pai Celestial. Ele tem um plano muito melhor para cada um de nós. Então, que a gente possa sempre ter essa certeza de que o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho verdadeiro. Não existe nenhum outro caminho melhor do que esse. Nenhum. Eu posso testificar isso. Não existe. Eu digo isso com toda a certeza do meu coração, porque eu vivo isso todos os dias. As dificuldades são grandes, mas sem o Evangelho de Jesus Cristo, elas são muito maiores. Porque você não tem alento, você não tem nenhuma paz. Então eu sou muito grata ao Pai Celestial por fazer parte deste Evangelho, por ele ser tudo na minha vida e na vida dos meus filhos.
e pela esperança que eu tenho de um dia vê-los servindo missão, formando a sua família e serem selados no templo para toda a eternidade. Obrigada pela oportunidade que tenho de poder discursar para vocês. Uma ótima manhã. Irmãos, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade do Bispado de poder falar aos irmãos, de poder também estudar um pouco a respeito desse discurso e poder aprender bastante com ele. Eu sou imensamente grato por isso. E hoje eu vou falar a respeito de um tema que todos nós passamos e muitas vezes nós não assumimos que estamos falhando por causa desse erro. E o tema que eu irei abordar é sobre o discurso do presidente Ezra Taft Benson sobre o orgulho. O nome do discurso se chama Acautelai-vos contra o orgulho. Então, nesse discurso, o elder Ezra Taft Benson ele fala bastante, ele começa a definir o que é o orgulho. E muitas vezes a gente pensa apenas no orgulho como a pessoa está se orgulhando pelas riquezas que ela tem, pelo carro que ela comprou, pela casa que ela tem, pela roupa que ela veste, pelo dinheiro que ela tem, enfim. Muitas vezes a gente pensa que o orgulho é isso, mas o presidente Ezra Taft Benson ele deixa bem claro para nós que uma das coisas que mais impede nós de progredirmos é o orgulho. E esse orgulho, o cerne dele é a inimizade para com Deus. Então ele fala o seguinte: a maioria considera o orgulho egocentrismo, convencimento, jactância, arrogância ou soberba. Tudo isso faz parte do pecado, mas continua faltando a essência, o cerne. O cerne do orgulho é a inimizade. Inimizade para com Deus e para com nossos semelhantes. Inimizade quer dizer ódio, hostilidade ou oposição. É o poder pelo qual Satanás quer reinar sobre nós. Eu achei muito forte essas palavras do presidente Benson. E eu lembrei de um vídeo que eu quero compartilhar com vocês, que é a história do jovem rico que muitos conhecem, mas eu gostaria que vocês começassem a analisar um pouco mais a respeito do orgulho desse rapaz e começassem a pensar também como que muitas vezes nós agimos assim. Bom, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Uma coisa te falta. Se queres ser perfeita, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quem poderá, pois, salvar-se? Aos homens é isso impossível. Mas a Deus tudo é possível. E
Eu acho incrível essa história do jovem rico. Ela fala muitas coisas para nós. Eu gosto muito de pensar que o jovem rico, ele não era excessivamente ruim, ou nossa, a gente muitas vezes só foca só nas riquezas, né? Nossa, como ser rico é ruim, né? Porque o próprio Senhor fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas eu não gosto de pensar nessa parte. Eu gosto de focar que, querendo ou não, o jovem rico, ele estava buscando maneiras para chegar ao Pai Celestial. Ele estava querendo ir para o céu. Tanto é que ele foi perguntar para Jesus Cristo, que era a fonte. Quantos saduceus, fariseus estavam em Jerusalém e não queriam saber nem de Cristo, não queriam perguntar para ele, não acreditavam nele. E o fato do jovem rico ter chegado até Jesus Cristo já demonstrou muita humildade. Então, quando ele pergunta, o que farei para obter a vida eterna? E o próprio Cristo ele pergunta, você está guardando os mandamentos? Eu imagino que se fosse nos dias de hoje, Jesus Cristo perguntaria, e aí, você está lendo as Escrituras? Você está estudando as Escrituras? E aí, você está orando? Você está estudando Vem Segue-me? Por exemplo, para mim hoje eu tenho 29 anos. Você está indo ao instituto? Você está frequentando o instituto? Você vai ao templo? Imagina para todas essas perguntas você responder sim. Essa era a atual situação do jovem rico. Imagina, nossa, está fazendo tudo certinho. Era aquele jovem sujo fiel. E agora imagina a parte que Jesus Cristo ele toca justamente na ferida do jovem rico. Pega tudo que você tem e dá aos pobres. Eu não sou rico como o jovem rico. Eu não tenho, talvez, as riquezas que esse jovem rico tem. Mas eu tenho fraquezas que muitas vezes é difícil eu mudar. E muitas vezes nós nos apegamos a essas fraquezas. E nós não somos muito diferentes do jovem rico. Não somos. Muitas vezes nós temos dificuldades e problemas que nós levamos a vida inteira e não buscamos mudar. Qual que seria a diferença de ser apegado à riqueza, ser apegado ao problema, ser apegado ao ídolo, que muitas vezes nós deixamos de guardar o domingo porque um ídolo, seja um filme, seja um futebol, seja um artista, seja um trabalho, seja qualquer coisa que pode nos tirar do foco de Jesus Cristo. Então, eu fico pensando que muitas vezes nós nos damos de jovens ricos, sabia? Muitas vezes nós estamos deixando de obter a vida eterna por causa dessas pequenas coisas, desses pequenos problemas que nos afastam. E o presidente Benson, ele fala justamente a respeito disso. Ele fala o seguinte: outro componente importante desse pecado, falando do orgulho, desse pecado imperioso, é a inimizade para com nossos semelhantes. Somos tentados diariamente a considerar-nos melhores do que os outros e a diminuí-los. E ele continua: o orgulho é o pecado que vemos facilmente nos outros, mas raramente reconhecemos em nós mesmos. A maioria considera o orgulho como um pecado de pessoas eminentes, como os ricos, os instruídos, que olham de cima para o resto de nós. Existe, porém, um mal muito mais comum entre nós, o orgulho dos que de baixo olham para cima. Este se manifesta de inúmeras maneiras, como críticas, maledicência, difamação, resmungos, viver acima das posses, inveja, cobiça, reprimir gratidão e louvor que poderia edificar outra pessoa e mostrar-se insensível e invejoso. Então, fala que muitas vezes o nosso orgulho é só a gente ver no outro. Mas fulano é assim, fulano é assado. Como é que pode? Olha só, fica esbanjando, fica fazendo isso. Muitas vezes é muito fácil nós concentrarmos nos outros, mas não olhamos para dentro de nós mesmos. E a gente vê que o orgulho foi a causa da queda do povo nefita. Foi aí, por causa do orgulho que eles deixavam de voltar ao Senhor, deixavam de ser gratos, que eles confiavam no braço da carne. E eu acredito que no Velho Testamento, em Jeremias, ele fala que maldito é o único que confia no braço da carne. E da mesma forma nós, quando somos orgulhosos,
E o presidente Benson ele nos alerta que esse orgulho é inimizade para com Deus. Muitas vezes a gente pode pensar qual que é o mandamento mais importante. Tem tantas coisas que nós devemos fazer, é amar o próximo, é amar o Pai Celestial, nós temos que pagar o dízimo, nós temos que ir ao templo, nós temos que dar nossas ofertas, nós temos que jejuar, nós temos que orar. Nossa, são tantos mandamentos. Mas uma vez eu escutei na missão e eu gostei muito dessa definição. A frase que eu escutei foi a seguinte, o maior mandamento para você é aquele que você não segue. É justamente nesse ponto que nós estamos sendo orgulhosos, que nós não estamos mudando, que nós estamos em inimizade para com Deus. Eu achei isso muito forte porque é nesse ponto que nós devemos melhorar, nós devemos progredir. E, irmãos, esse discurso foi muito para mim. Eu acredito que sou uma pessoa muito orgulhosa. Tenho muito a melhorar, muito mesmo. Mas o convite do presidente Benson é para que nós possamos nos esforçar em reconhecer aquilo que nós estamos orgulhosos, aquilo que nós temos nossa fraqueza e que nós possamos mudar isso e nos aproximar um pouquinho mais do Pai Celestial. Eu gosto de pensar na frase que se eu estou um pouquinho mais longe do Pai Celestial hoje do que eu estava ontem, imagina quem se afastou. Tenho certeza que Ele não quer se afastar de nós, e sim nós que fazemos isso de acordo com as nossas ações, de acordo com nossos atos. Eu presto meu testemunho que eu sei que essa igreja é verdadeira. Eu sei que tudo que os presidentes da igreja, tudo que os profetas apóstolos nos ensinam é para nos fazer pessoas melhores, pessoas que estão buscando voltar à presença do Pai Celestial. E nós vivemos um momento muito importante onde que estamos tanto olhando para o mundo lá fora, de uma forma no geral, como estamos olhando bastante para nós mesmos e podemos realmente verificar, fazer uma auto-verificação de tudo que nós estamos fazendo no dia a dia, na nossa vida, nossos atributos e poder melhorar isso e converter isso em algo bom. Eu sei que essa igreja é verdadeira, sei que temos um profeta vivo, sei que Jesus Cristo vive. E esse é o discurso que eu deixo com os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós te agradecemos pelo devocional, te agradecemos pelos discursos. Pai Celestial, que o Senhor possa nos ajudar a colocar em prática o que nós escutamos. Pai Celestial, que o Senhor possa abençoar nosso dia. Nós deixamos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Nearer, my God, to thee, nearer to thee, even though it be a cross that raiseth me, still all my song shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Though like the wanderer, the sun gone down, darkness be over me, my rest a storm, yet in my dreams I'd be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee.
There let the way appear, steps unto heaven. All that thou sendest me in mercy give. Angels to beckon me nearer, my God, to